E isso pode realmente não se aplicar no caso de Gaza porque palestino não é uma etnia? Todos os palestinos são de etnia árabe, originários da Jordânia ou do Egito. Não pode ser considerado limpeza étnica. Trump não ameaça algo que não esteja disposto a cumprir quando a situação aperta. Deixe-me colocar desta forma. Você quer uma limpeza étnica sem derramamento de sangue ou nenhuma limpeza étnica com centenas de milhares de mortes e uma guerra sem fim? Muito bem, pessoal, aqui é o Harris Sultan, e eu não sei como dizer isso, mas Trump provavelmente acabou de marcar um dos eventos mais significativos, se não o evento mais significativo, desde a criação do Estado de Israel no Oriente Médio. Trump acabou de anunciar que os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza. Os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza e farão um bom trabalho com isso também. Nós a possuiremos e seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local, nivelar o local e nos livrar dos prédios destruídos, nivelá-lo, criar um desenvolvimento econômico que fornecerá um número ilimitado de empregos e moradias para as pessoas da área. Isso é tão grande e radicalmente diferente da posição original do Mundo Livre que demorou um pouco para muitas pessoas processarem, inclusive eu mesmo. Isso afetaria as relações dos Estados Unidos com o Oriente Médio. Como isso alteraria a geografia local? Tudo foi questionado porque ninguém jamais pensou que os Estados Unidos iriam unilateralmente seguir em frente e tomar uma decisão tão radical como esta. Todo esse movimento é tão cuidadosamente elaborado e considerando as declarações anteriores de Trump sobre o Egito e a Jordânia acolhendo palestinos, sugere que esta é uma estratégia muito mais profundamente planejada, uma que pode até ter se originado em Israel como plano B, que nunca teria visto a luz do dia se Kamala Harris tivesse vencido. Isso também explica como Netanyahu conseguiu convencer os elementos de extrema-direita em seu gabinete a concordar com um cessar-fogo, apesar da maioria dos israelenses estarem satisfeita com isso. Com o benefício da retrospectiva agora, posso especular que Netanyahu deve ter sabido que isso estava acontecendo nos bastidores. E foi assim que ele conseguiu convencer os céticos em seu gabinete a conceder a Trump essa pequena vitória do cessar-fogo. E então, em troca, ele garantiria uma grande vitória para Israel. Figuras como o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, estavam entre os opositores mais vocais do cessar-fogo, mas agora eles são as pessoas mais felizes em Israel. E quem pode culpá-los? Tudo faz sentido. Os muçulmanos na América que votaram em Trump agora se autodenominam árabes americanos pela paz em vez de árabes americanos por Trump. Esta é outra jogada genial de Israel. Você não pode deixar de admirá-los. Agora, antes de eu te dizer por que até eu estou disposto a seguir com a proposta de Trump, é importante olhar para o conflito Israel-Palestina de todos os três ângulos: os muçulmanos, os israelenses e o Ocidente. Agora, sem te aborrecer com detalhes passados como está hoje, só existem três opções que todos os principais jogadores têm trabalhado. Vamos começar com a primeira opção: acabar com toda a violência e criar dois estados separados. Um estado israelense, como existe hoje, mais as colinas de Golã. Um estado muçulmano da Palestina, compreendendo a faixa de Gaza e a Cisjordânia, com todos os colonos judeus expulsos da Cisjordânia. Isso está de acordo com o direito internacional e apoiado pelo Ocidente até que Trump apareceu. Na minha opinião, esta era a solução mais justa para este problema complexo. Mas para isso, você precisa que ambas as partes concordem com isso. Mas até agora não funcionou. Então essa opção não tem levado a lugar nenhum. Então qual é a segunda opção? Os muçulmanos querem a destruição total do Estado de Israel. Eles querem que 8 milhões de judeus sejam dispersos pelo mundo ou que vivam sob o domínio muçulmano. Sim, alguns muçulmanos moderados afirmam que criariam um Estado secular, onde judeus e muçulmanos teriam direitos iguais e viveriam em harmonia. Apenas um idiota acreditaria nisso, porque quantos estados seculares os muçulmanos criaram? A Turquia, o garoto propaganda do iluminismo muçulmano, uma pretendente que pode criar um estado moderno, complexo, humano, democrático, secular, ao estilo do século XXI, também está vacilando sob a crescente influência islamista. Erdogan é um islamista orgulhoso e seu contínuo governo de mais de 20 anos diminuiu qualquer esperança de um estado democrático secular moderno. Deixe-me contar um pouco mais. Em 1914, os cristãos constituíam aproximadamente 19% da população turca.
No entanto, devido a eventos como os genocídios armênio, grego e assírio, bem como a troca de população de 1923 entre a Grécia e a Turquia, essa porcentagem diminuiu drasticamente. Hoje, os cristãos representam cerca de 0,2% da população da Turquia. Desculpe, eu mencionei que a Turquia e a Grécia também tiveram uma troca de população, o tipo de troca de população que está sendo proposta agora por Trump? Falarei sobre isso mais tarde. Então, na prática, se um Estado unificado e único do Oriente Médio for criado, então será o maior genocídio do povo judeu na história, maior que o Holocausto. Então, é compreensível porque Israel nunca concordaria com isso. Nenhuma pessoa sã concordaria com isso. Seria um suicídio coletivo. Qual é a terceira opção? Deixar Israel à vontade. Anexar a Cisjordânia e Gaza ao Grande Israel. Israel pode desejar isso, mas tem se mostrado muito mais flexível em suas exigências do que os muçulmanos. Eles foram forçados a propor várias soluções de 2 estados, incluindo a principal em 1997, que Yasser Arafat rejeitou. E a única vez que Yasser Arafat não me disse a verdade foi quando ele me prometeu que iria aceitar o acordo de paz que tínhamos trabalhado, que teria dado aos palestinos um Estado em 96% da Cisjordânia e 4% de Israel, e eles poderiam escolher onde os 4% de Israel estariam. Então, eles teriam o efeito da mesma terra de toda a Cisjordânia. Eles teriam uma capital em Jerusalém Oriental. Eles teriam... Mal consigo falar sobre isso. E eles teriam acesso igual o dia todo, todos os dias, às torres de segurança que Israel mantinha por toda a Cisjordânia até a Casa Dourada. Tudo isso foi oferecido, incluindo, eu direi novamente, uma capital em Jerusalém Oriental e 2 dos 4 quadrantes da antiga cidade de Jerusalém, confirmados pelo primeiro-ministro israelense Ehud Barak e seu gabinete. E eles disseram não. Eu acho que parte disso é que o Hamas não se importava com uma pátria para os palestinos. Eles queriam matar israelenses e tornar Israel inabitável. Bem, eu tenho notícias para eles. Eles estavam lá primeiro, antes de haver, a fé deles existia. Eles estavam lá. No tempo do rei Davi, nas tribos mais ao sul, tinham Judeia e Samaria. Se ele tivesse aceitado naquela época, teríamos a Cisjordânia, teríamos Gaza existindo independentemente como Palestina, mas felizmente para Israel seus olhos eram maiores que a barriga. Vários analistas ocidentais e presidentes como Bill Clinton disseram que sempre foram os palestinos que rejeitaram a solução de 2 estados. Apesar da relutância de Israel quanto à solução de 2 estados, o Ocidente tem tido mais sucesso em persuadir Israel do que os muçulmanos, fazendo Israel parecer um mocinho aos olhos ocidentais. A imagem de bom moço só foi questionada após a resposta de Israel ao ataque terrorista de 7 de outubro, o que considero injusto, pois Israel está apenas se defendendo. E agora acho que é hora de recompensar Israel. De acordo com o novo xerife na cidade, algo mais radical e sem precedentes é necessário. A realocação forçada de todos os residentes de Gaza para países vizinhos, em sua interpretação mais aceita, é considerada limpeza étnica. No entanto, a definição não é unanimemente aceita, e isso, na verdade, não é o que Trump disse. Ele não disse que vamos remover à força todos os gazenses de Gaza. Isso pode ser um jogo de palavras ou uma estratégia para medir a resposta das pessoas, mas não é o que Trump realmente disse. Só podemos nos basear nas palavras dele. Não podemos voltar. Se o fizermos, tudo continuará como tem sido por um século. Mas isso não significa que não podemos trazer o termo limpeza étnica para o debate. O termo limpeza étnica é bastante vago. Quando ouvimos isso, pensamos em crimes horríveis, como valas comuns e assassinatos em massa cometidos por um adversário mais forte, semelhante ao que vimos na antiga Iugoslávia ou pelos nazistas. Então nossas mentes imediatamente dizem um grande não.
Mas acho que não fazemos justiça a este termo, limpeza étnica, porque limpeza étnica é um termo amplo, usado para descrever algo como realocação forçada até o assassinato de centenas de milhares de pessoas. Como isso é justo? Vamos falar sobre realocação. A história mostrou que realocações, mesmo forçadas, embora controversas, em alguns casos levaram a uma estabilidade de longo prazo. A partição da Índia em 1947 e a troca de população greco-turca em 1923, que mencionei anteriormente, são exemplos onde, apesar do tumulto inicial, a paz e a estabilidade se seguiram. Se feito com cooperação internacional, ajuda financeira e políticas de reassentamento fortes, pode abrir caminho para um futuro melhor para os gazenses, como aconteceu com os paquistaneses e indianos e bangladeshes e cristãos da Turquia. Limpeza étnica é um termo como esportes. Artes marciais, mistas ou boxe, onde você pode realmente morrer, é chamado de esporte, enquanto um jogo de xadrez também é chamado de esporte, mesmo que, além do tédio, não haja chance de morrer. Deixe-me dar meu exemplo favorito, religião. O Islã é uma religião que contém ideias genocidas bastante terríveis, mas o jainismo também é uma religião completamente oposta ao Islã. De fato, quanto mais extremo alguém é no jainismo, mais pacífico se torna. Estupidamente pacífico, eu diria. Ao contrário do Islã, que se diz uma religião de paz, quanto mais extremo você se torna no Islã, mais violento você se torna. Basta olhar para as 100 principais organizações terroristas. Todas elas tiram sua inspiração do Islã. Não é coincidência. Voltando ao termo limpeza étnica. Vamos olhar para a sua interpretação mais aceita, mesmo que não seja uma definição acordada. A Comissão de Especialistas das Nações Unidas definiu o trabalho em seu relatório de 1994 da seguinte forma: uma política proposital projetada por um grupo étnico ou religioso para remover, por meios violentos e que inspiram terror, a população civil de outro grupo étnico ou religioso de certas áreas geográficas. Isso pode não se aplicar no caso de Gaza, porque palestino não é uma etnia. A etnia de todos os palestinos é árabe. Eles são ou da Jordânia ou do Egito. Então, realmente não pode ser chamado de limpeza étnica. Sim, há um elemento de um grupo religioso, então você poderia chamar de limpeza religiosa, talvez? E sendo ateu, eu não vejo isso como algo ruim. De qualquer forma, esta definição surgiu no contexto dos conflitos na antiga Iugoslávia. Podemos aplicar a mesma definição aqui? Bem, isso dependeria de como Trump planeja realocar 2 milhões de gazenses. Trump argumentou que Gaza não tem sido nada além de uma fonte de miséria, morte e destruição para seus habitantes. Quem pode discordar disso? Os gazenses estão presos em um estado perpétuo de guerra sem fim por um pedaço de terra tão minúsculo e insignificante que não faz sentido que milhares de pessoas continuem morrendo por isso. O que é isso? 40 milhas por 22 milhas? Algo assim? Você tem um enorme mundo árabe. O argumento dele, com o qual concordo, é que essas pessoas podem romper o ciclo de violência, mudando para países vizinhos em busca de uma vida melhor. Eles podem nem saber disso ainda. É nosso trabalho tentar convencê-los. Essa é uma boa jogada estratégica do Trump. A ideia é que a Jordânia e o Egito aceitem palestinos de Gaza? Sim, eu gostaria de ver a Jordânia e o Egito. Olha, a coisa de Gaza não funcionou. Nunca funcionou. E eu me sinto muito diferente sobre Gaza do que muitas pessoas. Eu acho que eles deveriam conseguir um bom, fresco e belo pedaço de terra, e conseguimos algumas pessoas para colocar o dinheiro para construí-lo e torná-lo agradável e torná-lo habitável e agradável e torná-lo um todo. Você disse que eles não querem sair. Diga que eles não querem sair. Eu não sei como eles poderiam verificar. É um local de demolição. É um local de demolição puro. Se pudéssemos encontrar o pedaço de terra certo ou vários pedaços de terra e construir para eles alguns lugares realmente agradáveis, com muito dinheiro na área, com certeza, acho que seria muito melhor do que voltar para Gaza, que teve apenas décadas e décadas de morte, Trump está testando as águas ao sugerir que os gazenses não merecem viver naquele inferno, insinuando que, uma vez que tenha sido desenvolvido, as pessoas poderiam retornar. Em entrevista posterior com Sean Hannity, Netanyahu disse o seguinte: E eu também não acho que ele disse que vai financiá-lo. Ele afirmou que os estados vizinhos ricos fariam isso. Mas a ideia real de permitir que os primeiros gazãs que querem sair possam sair. Quer dizer, qual é o problema com isso? Eles podem sair.
Eles podem voltar e se realocar, mas é necessário reconstruir Gaza. Eu quero sair porque não há mais vida aqui. A vida aqui se foi, quer dizer apenas olhe ao seu redor. Simplesmente não podemos viver aqui. Estou pedindo ao próprio Trump para nos realocar como ele sugeriu, e eu serei o primeiro a ir. No final, as pessoas aceitarão a realidade. Elas emigrarão porque querem viver. Antissemitas estão afirmando que Netanyahu persuadiu Trump a arriscar a vida de soldados americanos para que morram por Israel. Isso também não é verdade. Sim, bem, eu não acho que ele falou sobre enviar tropas dos Estados Unidos para completar o trabalho de destruir o Hamas. Esse é o nosso compromisso e trabalho com o qual estamos totalmente comprometidos. Como eu disse antes, realocar uma população por si só para salvar suas vidas de um estado perpétuo de guerra não é tão mal quanto assassinar pessoas em massa. Esta é uma categorização falsa. Os muçulmanos simplesmente ainda não perceberam que estariam melhor em outro lugar do que em Gaza. Os muçulmanos estão presos em uma mentalidade e foram programados para encorajar os palestinos a continuar sacrificando seus filhos pelo tempo que for necessário. De onde vem essa motivação? Da religião, o Islã, que insiste que os judeus devem viver sob o domínio muçulmano. Isso é um grande não para qualquer povo, muito menos para os judeus, que são retratados como inerentemente maus na doutrina islâmica. Apoiar os muçulmanos nesta questão não é apenas moralmente errado, mas também criminoso. Por que não podemos apelar para muçulmanos mais sensatos através de pedidos, apaziguamento, até mesmo coerção ou força ou incentivos financeiros para quebrar esse ciclo de violência e seguir em frente? Não há nada além de morte e destruição para os muçulmanos se eles continuarem no mesmo caminho. Os muçulmanos, infelizmente, não têm outra estratégia além de infligir ataques terroristas em Israel, para os quais haverá apenas morte e destruição para o povo de Gaza se eles permanecerem em Gaza. Este é um pensamento radicalmente novo, fora da caixa, que eu acredito que apenas Trump poderia executar. Às vezes você tem que ser transacional, sem se preocupar com as doutrinas que o forçam a se ater ao status quo, que obviamente foi desastroso neste caso. Naturalmente, é mais fácil falar do que fazer. Os Estados Unidos são, de longe, a força militar mais forte do mundo. Nenhum outro país se compara quando se trata de projetar poder muito além de suas fronteiras. Este plano requer força militar, econômica e política que apenas os Estados Unidos possuem. Será que Trump convencerá a Arábia Saudita a persuadir Jordânia e Egito a receberem 2 milhões de gazenses? O presidente e o rei da Jordânia afirmaram que não receberão deslocados de Gaza conforme sugerido. Há algo que você possa fazer, como impor tarifas contra esses países, para fazê-los mudar de postura? Eles farão isso. Eles farão isso. O que te faz dizer isso? Eles vão fazer isso. Fazemos muito por eles e eles farão isso. Por enquanto, parece quase uma tarefa impossível, porque imediatamente após o anúncio de Trump, a Arábia Saudita rejeita qualquer tentativa de deslocar os palestinos de suas terras. No dia seguinte, os palestinos da Cisjordânia também rejeitaram esse plano. Desde que Trump assumiu o cargo, ele tem dito que está confiante de que a Arábia Saudita embarcará. Os sauditas não se importam muito com os gazanos, estando mais preocupados com a reação pública. E como eles também são um regime totalitário, eles não querem arriscar uma revolta por uma questão estrangeira. Só o tempo dirá se Trump conseguirá conquistá-los. De qualquer forma, muitas pessoas ainda estão se perguntando se isso é clássico. Trump 101, onde ele começa com uma demanda absurda para sobrecarregar seus oponentes, depois os leva a aceitar termos mais razoáveis, fazendo-os acreditar que ganharam algo porque a demanda original de Trump era invadir e tomar a força. É o que acreditam que Trump está fazendo em relação à aquisição da Groenlândia e do Canal do Panamá. Eu acho que a mídia, a esquerda e o mundo estão mais uma vez interpretando mal. Sim, também é possível que Trump possa concordar com algo menos extremo do que assumir a Groenlândia, o Canal do Panamá ou Gaza. Isso está bem dentro do escopo de Trump. No entanto, eu não acho que Trump jamais ameaça algo que ele não esteja disposto a cumprir quando a situação aperta. Suponha que a Arábia Saudita e o mundo muçulmano rejeitem todas as exigências de Trump. Nesse caso, acredito que ele tomará Gaza à força. Ele deixou deliberadamente espaço para especulação, pois não se comprometeu a colocar tropas americanas em campo ou a financiar a reconstrução de Gaza com dinheiro americano. E eu também não acho que ele disse que vai financiar isso.
Ele afirmou que os estados vizinhos ricos fariam isso. Ele deixou para si uma estratégia de saída e provavelmente está avaliando a resposta do mundo. E para ser justo, além da usual rejeição convencional aos planos de Trump, há pouco que o mundo poderia fazer se Trump invadisse Gaza. Israel já fez um pedido de 700 bombas de 1.000 libras que Biden havia interrompido anteriormente, junto com dezenas de tratores blindados. Quem sabe o que está acontecendo nos bastidores? Qualquer esperança de que isso seja apenas uma tática de negociação de Trump está enraizada em uma incapacidade fundamental de entender Trump, ofuscada pelo ódio a ele. De qualquer forma, agora é a sua vez. Você acha que devemos continuar como de costume, que é deixar o Hamas governar Gaza e arriscar a região explodir a cada 5 anos ou mais com morte e destruição massivas? Ou devemos considerar tomar uma decisão difícil que não requer derramamento de sangue e esperar que os palestinos mudem dos sonhos de destruir Israel para se concentrar em melhorar suas vidas? Deixe-me colocar desta forma. Você quer limpeza étnica sem derramamento de sangue ou sem limpeza étnica com centenas de milhares de mortes e uma guerra sem fim? Comente abaixo e agradeço a todos os meus apoiadores e patronos, pois sem vocês isso não seria possível. Considere se tornar um membro ou patrono, mas se não puder, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!